O conhecer. Dizemos que um recém-nascido sabe como chorar, mamar e espirrar. Dizemos que uma criança sabe como falar e andar de triciclo. A prova está simplesmente em que o recém-nascido e a criança exibem o comportamento especificado. Passando do verbo para o substantivo, dizemos que possuem conhecimento, e a prova disto é que possuem comportamento. É nesse sentido que dizemos que as pessoas anelam, buscam e possuem o conhecimento. Mas isso nos conduz de imediato à questão do que significa possuir um comportamento. Vimos no capítulo 4 que dizer que uma resposta emitida não implica que ela estivesse no interior do organismo. O comportamento só existe quando está sendo executado. Sua execução exige um sistema fisiológico, que inclui órgãos motores e receptores, nervos e um cérebro. O sistema foi modificado quando o comportamento foi adquirido, e é o sistema modificado que é possuído. O comportamento por ele mediado pode ou não ser visível, em qualquer momento dado. Há paralelos em outras partes da biologia. Um organismo possui um sistema de reações imunológicas no sentido de responder a organismos invasores de forma especial, mas suas respostas não existem antes de ele ser invadido. Frequentemente é útil falar de um repertório de comportamento, que, como o repertório de um músico ou de um conjunto de músicos, é aquilo que a pessoa ou grupo de pessoas sejam capazes de fazer, dadas as circunstâncias adequadas. O conhecimento é possuído como repertório nesse sentido. Tipos de conhecimento. Um sentido de conhecer é simplesmente o de estar em contato com, de ser íntimo de. É nesse sentido que se diz que uma pessoa conhece o pecado, beleza ou tristeza, ou então que um homem conhece uma mulher no sentido bíblico de ter tido contato carnal com ela. Há uma implicação, evidentemente, de o comportamento ser alterado pelo contato. Disse que sabemos como fazer alguma coisa, abrir uma janela, soletrar anacoluto, resolver um problema, quando a podemos fazer. Se pudermos ir daqui para ali, disse que conhecemos o caminho. Se pudermos recitar um poema ou tocar uma peça de música sem lê-los, disse que os conhecemos de cor, um curioso toque de fisiologismo. Disse-se que conhecemos ou sabemos coisas. Sabemos álgebra e latim, conhecemos Paris e Shakespeare, não apenas no sentido de ter tido contato com uma disciplina, uma língua, um lugar ou um poeta, mas no sentido de possuir várias formas de comportamento com relação a eles. Conhecemos eletricidade se formos capazes de manejar com êxito, verbalmente ou de outra forma, objetos elétricos. Todas estas formas de conhecer dependem de uma exposição prévia a contingências de reforço, mas afirma-se também que possuímos um tipo especial de conhecimento se pudermos simplesmente formular instruções, orientações, regras ou leis. Uma pessoa pode saber como fazer funcionar um dispositivo porque leu as instruções, ou como andar por uma cidade porque estudou um mapa, ou como agir legalmente porque conhece as leis, embora possa nunca ter manejado o dispositivo, visitado a cidade ou sentido o peso da lei. O conhecimento que permite a uma pessoa descrever contingências é muito diferente do conhecimento identificado com o comportamento modelado pelas contingências. Nenhuma das formas implica outra. Foi dito que os cães de Pavlov sabiam quando salivar, mas não salivavam porque sabiam que a campainha seguiria comida. Pode dizer-se que um rato sabe quando apertar uma alavanca para obter comida, mas ele não a aperta porque sabe que a comida lhe será dada. Podemos dizer que um motorista de táxi conhece bem a cidade, mas ele não a percorre porque possui um mapa cognitivo. Provém o conhecimento da experiência? John Locke e outros empiristas ingleses acentuavam o mero contato com um ambiente estimulador. Não explicavam por que uma pessoa deveria dar atenção ao mundo que a cerca, por que deveria ligar, associar, dois traços que ocorriam juntos de tal forma que um deles fazia lembrar o outro, ou por que deveria afinal pensar a respeito deles.
Vimos no capítulo 5 que alguns dos sucessores de Locke introduziram um elemento de crença ou vontade na posição empirista. Mas o conhecimento do mundo se deve a algo mais do que ao contato com determinado cenário. Deve-se às contingências de reforço das quais esse cenário faz parte. A experiência de que o conhecimento deriva consiste das contingências completas. O conhecimento como poder e como contemplação. Nós não agimos pondo em uso o conhecimento. Nosso conhecimento é ação, ou pelo menos regras para a ação. Enquanto tal, é poder, como assinalou Francis Bacon ao rejeitar a escolástica e sua ênfase no saber pelo saber. O comportamento operante é essencialmente o exercício do poder, tem um efeito sobre o meio. O avanço ou aumento do saber proposto por Francis Bacon era a promoção do comportamento humano, no interesse da condição humana. E as realizações da ciência moderna revelam que ele previu corretamente o caráter. Não obstante, a preocupação com o poder tem sido desafiada nos últimos tempos. Afirma-se que o Ocidente transformou o controle da natureza num fetiche. Não é certamente difícil apontar as consequências desastrosas de muitos progressos da ciência, mas não se sabe com clareza de que outra forma tais consequências podem ser corrigidas, a não ser por um exercício ulterior do poder científico. Há lugar, numa análise behaviorista, para um tipo de conhecimento carente de ação e, por isso, carente de poder. Não é preciso comportar-se de forma ativa para sentir ou observar, por introspecção, certos estados normalmente associados com o comportamento. Dizer, reconheço um leão marinho quando o vejo, é informar que se pode identificar um leão marinho, mas não que se esteja fazendo isso no momento. Uma resposta, ainda que temporariamente esquecida, pode ser alegada como conhecimento. Como quando dizemos, não posso lembrar-me disso agora, mas conheço-o tão bem quanto ao meu próprio nome. Também usamos conhecer ou saber para dar a entender estar sob o controle de, uma condição que não é a única determinante de nosso comportamento. Quando dizemos, fui à reunião sabendo que iria falar, onde sabendo poderia ser substituído por acreditando, esperando, imaginando ou compreendendo, informamos que nosso comportamento foi afetado por alguma indicação anterior de que X estaria na reunião. Mas o próprio comportamento não poderia ser chamado saber do fato. Dizer, fui pensando que X estaria lá, sugere uma indicação anterior menos clara e menos segura, uma distinção entre pensamento e conhecimento já mencionada no capítulo 7. Disse-se que todo conhecimento consiste de hipóteses, encaradas como provadas ou sustentadas de forma muito tentativa. Mas é mais provável que digamos eu penso em relação a uma hipótese tentativa, reservando eu sei para um caso provado. A diferença, todavia, não é crítica. A afirmação, sei que há alguém escondido nesta sala, implica indícios fracos, mas é, não obstante, uma resposta forte, presumivelmente por outras razões. Condições semelhantes podem prevalecer mesmo que não se faça uma observação. Grande parte daquilo que é chamado conhecimento contemplativo está associado com o comportamento verbal e com o fato de ser antes o ouvinte e não o falante que assume a ação. Podemos falar do poder das palavras a afetar o ouvinte, mas o comportamento de um falante ao identificar ou descrever algo sugere um tipo de conhecimento divorciado da ação prática. O comportamento verbal desempenha papel de destaque no conhecimento contemplativo, contudo, porque está bem adaptado ao reforço automático. O falante pode ser seu próprio ouvinte. Há comportamentos não verbais que produzem o mesmo efeito. Respostas perceptivas que esclarecem estímulos e resolvem perplexidades podem ser automaticamente reforçadoras. Aprender o sentido de uma passagem difícil é algo parecido. Todo o mundo da fantasia é constituído de comportamento perceptivo que é automaticamente reforçador, e algumas partes caem dentro do campo do comportamento. Contemplação desta espécie seria impossível, contudo, sem uma prévia exposição a contingências em que a ação é empreendida e diferencialmente reforçada. Compreensão. No sentido simples da palavra, compreendi o que uma pessoa disse quando posso repetir corretamente o que foi dito. Em sentido um pouco mais complexo, compreendi se for capaz de responder de forma apropriada. Posso fazê-lo sem compreender por que a pessoa o disse.
Para entender por quê, tenho de conhecer alguma coisa acerca das variáveis controladoras, acerca das circunstâncias nas quais eu mesmo o teria dito. Chego a compreender um texto difícil neste sentido quando, lendo e relendo, adquiro uma tendência cada vez mais forte de dizer o que o texto diz. Compreender, às vezes, significa saber as razões. Se ligo o interruptor para fazer funcionar um aparelho e nada acontece, posso experimentar o interruptor outra vez, mas meu comportamento se extinguirá rapidamente, e posso então ir verificar se o aparelho acha-se mesmo ligado à tomada de força, se um fusível está queimado ou o interruptor quebrado. Fazendo isso, posso chegar a compreender por que o aparelho não funcionou, no sentido de descobrir as razões. Adquiri compreensão pela análise das contingências predominantes. Os professores são, por vezes, solicitados a dar a seus alunos uma compreensão mais profunda daquilo que estes estão aprendendo, mostrando-lhes que as regras que memorizaram são descrições de contingências reais. Eles não devem ensinar apenas a lei de comutação, devem também mostrar as razões por que funciona. Nós mesmos, frequentemente, adquirimos uma compreensão mais profunda de uma regra neste sentido através de exposição às contingências naturais que ela descreve. Assim, se decoramos uma máxima e a observamos, podemos começar a ser modificados outra vez pelas consequências naturais. Descobrimos, por exemplo, que é realmente verdade que o adiamento é o ladrão do tempo, e então compreendemos a máxima em sentido diferente. A compreensão obtida com passar de comportamento governado por regras a comportamento moldado por contingências é comumente reforçadora, em parte porque é menos provável, no último caso, que os reforçadores sejam planejados e daí também menos provável que atuem no interesse de outrem. Também achamos reforçador uma regra, enquanto descrição das contingências, torná-las menos intrincadas ou mais eficazes. Se uma dada situação não evoca nenhum comportamento verbal muito útil, podemos ser reforçados por aquilo que um autor diz a respeito se pudermos em seguida responder da mesma maneira. Compreendemos o que ele diz no sentido de podermos agora formular as contingências que ele descreve mais exatamente ou responder a elas com maior êxito. O conhecimento como posse de informação. A teoria da informação surgiu da análise de sinais transmitidos, como numa linha telefônica. No campo do comportamento verbal, ela poderia ser aplicada ao fluxo sonoro de fala entre falante e ouvinte, ou aos sinais de uma carta enviada de autor ao leitor. A mensagem tem, como já disse, uma condição aparentemente objetiva. A informação é usada de maneira assaz diversa na descrição de comportamento individual. Assim como a técnica externa de armazenar e posteriormente consultar memorandos é usada de forma metafórica para representar um suposto processo mental de armazenagem e recuperação de recordações. Assim também, a transmissão de informação de uma pessoa a outra tem sido usada metaforicamente para representar a transmissão da entrada para a saída ou do estímulo para a resposta. A metáfora é muito pertinente nas teorias historicamente derivadas do arco reflexo, nas quais o ambiente integra o corpo ou é assumido por ele, sendo processado e convertido em comportamento. À semelhança das lembranças ou estruturas de dados armazenados, a informação começa como uma entrada necessariamente codificada, mas modifica-se progressivamente até tornar-se uma predisposição de agir. Numa análise operante, como já assinalei, não precisamos acompanhar o estímulo através do corpo ou ver como ele se torna uma resposta. Nem o estímulo nem a resposta estão jamais no corpo, em qualquer sentido literal. Como uma forma de conhecimento, a informação pode ser tratada mais efetivamente como um repertório comportamental. Disse a miúde que o reforço transmite informação, mas isto é simplesmente dizer que ele torna uma resposta não só mais provável, como mais provável numa ocasião específica. Ele não apenas faz com que a resposta seja posta sob controle das privações correlatas ou da estimulação adversativa, como também dos estímulos presentes no momento em que ela ocorre. A informação, nesse sentido, refere-se ao controle exercido pelas condições do ambiente.
A teoria da informação, no que tange ao comportamento do indivíduo, é apenas uma versão refinada da teoria da cópia. O mundo exterior é interiorizado, não como uma reprodução fotográfica ou fonográfica, mas por um processo que transforma suficientemente um tipo de sinal em outro, por via de codificação ou de algum outro modo, para poder ser encarado mais plausivelmente como armazenado no interior do corpo. O conhecimento pessoal do cientista. O problema central do conhecimento científico não é o que é conhecido pelos cientistas, mas sim o que significa conhecer. Os fatos e leis da ciência são descrições do mundo, isto é, das contingências de reforço predominantes. Permitem que uma pessoa haja de forma mais bem-sucedida do que a que seria capaz de aprender na curta duração de uma vida ou mesmo por exposição direta a muitos tipos de contingências. A objetividade que distingue o comportamento governado por regras do comportamento gerado por exposição direta às contingências é favorecida por testes de validez, provas, práticas que reduzam ao mínimo as influências pessoais e outras partes do método científico. Contudo, o corpo da ciência, as tabelas de constantes, os gráficos, as equações, as leis, não possui poder próprio. Só existe por causa de seus efeitos sobre as pessoas. Só uma pessoa viva conhece a ciência no sentido de agir sob seu controle em relação à natureza. Mas isto não equivale a dizer que cada caso de conhecimento implica haver-se a pessoa de alguma forma com o subjetivo e o fenomenológico. O conhecimento é subjetivo, no sentido trivial de ser o comportamento de um sujeito, mas o ambiente, presente ou passado, que determina o comportamento está fora desse sujeito. Se a ação fosse determinada por sentimentos ou por estados de espírito introspectivamente observados, seria verdade, como insistiram em dizer Michael Polanyi e Percy W. Bridgman, que a ciência é inexoravelmente pessoal. Como afirmou Bridgman certa vez, tenho de descrever as coisas tais como elas me aparecem. Eu não posso fugir de mim mesmo. Isto é verdadeiro no sentido de que um cientista deve comportar-se como um indivíduo. Mas se analisar o mundo em seu redor e se, em resultado dessa análise, estabelecer fatos ou leis que tornem possível a outras pessoas responderem efetivamente sem terem sido pessoalmente expostas a esse mundo, então o cientista produz algo que ele próprio não mais está envolvido. Quando muitos outros cientistas chegam aos mesmos fatos ou leis, qualquer contribuição ou participação pessoal se reduz ao mínimo. O que é sentido ou introspectivamente observado por aqueles cujo comportamento está governado por leis científicas difere muito do que é sentido ou introspectivamente observado como resultado de exposição às contingências. É absurdo supor que a ciência seja aquilo que um cientista sente ou observa de forma introspectiva. Nenhuma pessoa pode responder a mais do que a uma minúscula parte das contingências predominantes no mundo à sua volta. Se, em vez disso, se disser que a ciência é um tipo de consciência grupal, precisaremos então verificar como ela se mantém e descobriremos que aquilo que é comunicado entre os cientistas são enunciados de fatos, regras e leis e não sentimentos. O papel pessoal do cientista, por vezes, parece ser destacado devido à aparente frieza do conhecimento objetivo, assim como algumas obras religiosas continuaram a ser transmitidas por via oral, malgrado a invenção da escrita e da imprensa, porque a forma escrita parece despida de sentimento. O conhecimento verbal falado tem um breve período de objetividade entre falante e ouvinte, mas muito breve, e a presença conjunta das duas partes dá à comunicação oral um calor e uma profundidade aparentes que faltam ao livro. Ismos. Uma filosofia, um clima moral, uma consciência de classe e um espírito de época são outras posses intelectuais que pertencem ao campo do conhecimento e que explicam alguns dos vastos padrões de comportamento característicos de um povo, de uma classe, de um período ou de uma cultura. Disse que uma pessoa age ou fala de determinada maneira porque é pragmática, membro do proletariado, praticante de um código de ética profissional ou behaviorista. Termos desta espécie classificam o comportamento que tem consequências identificáveis em circunstâncias dadas.
Os conflitos, como aqueles entre o empirismo e o racionalismo, são conflitos entre contingências. E se a história das ideias parece revelar o desenvolvimento do pensamento humano, não é porque, por exemplo, o romantismo leve ao classicismo e vice-versa, mas porque as práticas características de um ismo produzem eventualmente condições em que se gera um diferente padrão de comportamento, o qual é mantido por algum tempo. Em Five Stages of Greek Religion, 5 estágios da religião grega, Gilbert Murray descreveu a mudança ocorrida no Império Romano sobre o cristianismo como uma ascensão do ascetismo, do misticismo e, em certo sentido, do pessimismo, uma perda da confiança em si próprio, da esperança nesta vida e da fé no esforço humano normal, um desespero da busca paciente, uma súplica em prol da revelação infalível, uma indiferença pelo bem-estar do Estado, uma conversão da alma a Deus. Segundo Peter Gay, ele o batizou de colapso nervoso. Batizar é possivelmente um trocadilho, mas o colapso nervoso é antes um recurso assaz característico à pseudofisiologia, uma volta à Terra após um longo voo de mentalismo. Os indícios que justificam a atribuição do comportamento dos romanos ao ascetismo, ao misticismo, ao pessimismo, etc., serviriam igualmente bem para algumas suposições acerca das condições predominantes. O asceta não é menos reforçado por comida deliciosa, sexo, etc., do que as demais pessoas. Na verdade, seu ascetismo dificilmente seria admirado se não o fosse. Mas seu comportamento está claramente sob o controle de outras consequências, sobretudo, provavelmente, as sanções punitivas do cristianismo primitivo. O pessimismo, a perda da confiança em si próprio, a perda da esperança e da fé estão, como vimos no capítulo 4, associadas com a falta de forte reforço positivo. O desespero da busca paciente sugere esquemas deficientes de reforço, e a súplica em prol da revelação infalível sugere uma busca de regras em vez de contingências que possam modelar diretamente o comportamento. A indiferença pelo bem-estar do Estado e a conversão da alma a Deus sugerem uma substituição das sanções governamentais por sanções religiosas. Quão mais não saberíamos se tivessem sido descritas as contingências predominantes em vez dos sentimentos e ismos gerados por elas.